Pessoal, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Se você está aqui com a sua Bíblia no celular ou a sua Bíblia impressa, por favor, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 32. Nós vamos orar pelas crianças, que Jesus possa abençoar elas, que elas possam aprender muito nesse dia de hoje também, ali na sala. Gênesis, capítulo de número 32. Vamos ler alguns versos aí. Verso de número 1. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, ele disse: "Este é o exército de Deus." Por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele ao seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Lhe ordenou: "Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem." Quando os mensageiros voltaram a Jacó, eles disseram: "Fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens." Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó, ele orou: "Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Deus que me disseste: volte para a sua terra e para os teus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que me trataste, o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele me venha atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar." Depois de cessar ali a noite, ele escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. E designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse: "Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro." Que até aqui está bom. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, abençoa as nossas vidas, toca os nossos corações. Mais uma vez que a sua palavra, Senhor Deus, seja direcionada para nos impulsionar a ir para frente, a viver pela fé, a viver pela graça do Senhor. Perdoe os nossos pecados. Abençoe nesse dia, Pai, as crianças que estão aqui. Deus, eu te peço que o Senhor ensine cada uma delas, que elas sejam abençoadas, que elas aprendam a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que haja crescimento espiritual, haja crescimento físico, haja crescimento, Senhor Deus, sobre cada uma delas. Pai, abençoe cada família que está aqui, representado pelos teus filhos que estão. Abençoe cada um dos que estão aqui. Essa é a nossa oração. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, essa aqui é a história de Jacó, né? Capítulo 32 é um capítulo bem famoso, que é um capítulo onde Jacó se encontra com Deus. Mas deixa eu tentar te mostrar o que aconteceu aqui. Jacó, ele tem um irmão gêmeo, Esaú. E ele briga com esse irmão gêmeo numa certa altura da sua vida. Eles já eram adultos, né? E um irmão jura o outro de morte, justamente porque Jacó
ele premeditou uma situação, de forma enganosa. Ele enganou o próprio pai, que já era um idoso, cego. Ele se fez passar pelo irmão Esaú, fingiu ser o seu irmão, e o pai deu a ele uma bênção, liberou sobre ele algumas palavras de bênção, que na verdade era para ir para o irmão chamado Esaú. E acontece então que depois que Esaú ficou sabendo que Jacó, o seu irmão gêmeo, enganou o seu próprio pai e recebeu aquelas palavras de bênção, Esaú jurou Jacó de morte, dizendo que a próxima vez que ele fosse ver, Jacó, ele mataria ele. Os dois eram irmãos gêmeos, um jurou o outro de morte. Jacó fugiu e ele nunca mais viu o seu pai vivo, nem a sua mãe viva. E essa história aqui mostra então que ele vai reencontrar 20 anos depois o seu irmão que o jurou de morte. Quando Jacó e Esaú estavam nascendo, o texto diz que Jacó ele nasce agarrando o pé do seu irmão. Eles são gêmeos, e Esaú sai primeiro e Jacó vem agarrado com ele no calcanhar. Para os hebreus, eles sempre costumaram dar o nome dos filhos deles para alguma coisa que remeteria o presente ou o futuro. Por exemplo, Moisés. Moisés significa tirado das águas. Ele foi jogado nas águas pela mãe para não morrer e depois foi tirado. Você olha, por exemplo, Jacó, a palavra Jacó significa engano. Ele nasce ali puxando o irmão e então se coloca o nome dele de Jacó como se ele já nascesse de alguma forma premeditado para ser algum tipo de enganador ou alguma coisa nesse sentido. Então, é assim que acontece a história dos dois. E aí, então, quando Jacó vai embora, ele vai para a casa de um homem que é o seu tio, e esse homem se chama Labão. Lá Jacó começa a trabalhar, como qualquer outra pessoa. E diz o texto que, trabalhando, Deus começa a prosperar ele. E o texto vai dizer também que ele acaba querendo se casar com a mulher, e ele trabalha 7 anos, porque o trabalho dele seria o dote que ele iria pagar. Ele trabalha 7 anos para se casar com a mulher. Ele queria se casar com outra, foi enganado, e ele trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher que ele realmente amava. Então ele trabalha 14 anos para ter 2 casamentos, que era o que eles consideravam ali naquela época. Então, acontece que quando Jacó já é muito rico, porque ele prosperou muito trabalhando para o sogro, ali então ele já tem muitos rebanhos, ele também tem pessoas que trabalham para ele. O texto diz que ele tem servos e servas, ele tem muitos animais, camelos, carneiros, muitos animais mesmo. Ele resolve ir embora. E acontece então que ele, quando vai embora, o sogro dele não quer deixar ele embora. Eles começam a travar uma disputa, porque o sogro não queria deixar ele ir embora com os netos e com as 2 filhas. Essas 2 mulheres eram filhas do mesmo pai, chamado Labão, e então há um entrevero entre eles. E eles brigam no meio do caminho e tudo mais, mas chega um momento que parece que Labão percebeu que chegou o tempo de Jacó ir embora da casa dele, junto com as suas esposas e os seus filhos. E o texto diz então que Labão vai lá, beija suas filhas, os seus netos e despede Jacó. E o texto vai dizer então, no final do capítulo 31, que Labão volta para sua casa e começa no que a gente leu e diz o seguinte: e Jacó segue o seu caminho e os anjos do Senhor vieram até ele. Aqui tem uma mensagem muito forte para a gente. Então a primeira coisa que você precisa entender e sair daqui com ela na sua cabeça é que Deus coloca os seus anjos no nosso caminho quando a gente segue, certo? Em frente. Quando a gente para de viver pestanejando, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para trás, com aquelas dúvidas com relação a como será a nossa trajetória. Quando a gente se posiciona e resolve seguir em frente, nós temos então uma palavra de Deus que nos mostra que Ele coloca os seus anjos no nosso caminho.
Jacó foi o homem que mais viu anjos de Deus na Bíblia, né? Os anjos de Deus cruzaram o caminho dele várias vezes. E isso aqui é muito importante. Então, você vai encontrar na Bíblia textos, por exemplo, como pessoas que têm a mente dividida, elas nunca chegam em lugar nenhum. Tiago escreveu isso na carta que ele escreveu. Josué, quando o povo vai atravessar o Rio Jordão, ele diz assim: vocês estão indecisos, mas a minha postura, ele era o líder, ele disse, a minha posição é, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor, nós vamos atravessar o Rio Jordão. Deus disse que vai abrir, nós vamos embora. Quem quiser vir, vem, quem não quiser, fique. Se quiser ficar na dúvida, fique. Então, Josué atravessa também. Tem também o caso de Elias, né, que ele encontra os profetas de Baal e os profetas de Azera, né? Quando todo mundo vê que só existe um Deus que responde, que é o Deus de Israel, todo mundo dobra o joelho diante do rei de Israel, diante do Deus de Israel, e acontece então que Elias vai e diz assim: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Quando vocês estão aí tranquilos, vocês fazem oração para Baal, diz que Baal é Deus, isso e aquilo. Agora, quando Deus mostra que Ele é o Senhor, vocês estão dobrando o joelho falando que Deus é Deus. Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Aí ele vai dizer também, se Deus é Deus, segue a Deus. Agora, se não é Deus, saia fora. É mais ou menos o que o Senhor também, Jesus, disse para a igreja de Laodiceia. Quando Ele disse, não sejam vocês, mornos. Porque ser morno é uma coisa muito ruim, não é? O que é morno traz vômito. Beber água morna dá vontade de vomitar. Então, sejam vocês quente ou frio, porque o morno, ele é vomitado. O próprio Senhor Jesus, falando para aquela igreja, ele diz o seguinte: se é para fazer as coisas, faz direito. Se você não quer fazer, ninguém está te obrigando a nada, sai fora. Porque é melhor sair fora, sem encher o saco de ninguém, sem atrapalhar, do que ficar querendo, entendeu? Viver aquela coisa mais ou menos. Ninguém pediu nada para você. Entende? É o que eu falei aqui domingo passado. Ananias, Safira, ninguém pediu para eles vender nada e dar dinheiro para a igreja. Eles foram lá, venderam um terreno, aí foi lá, pegou metade do dinheiro e foi na frente da igreja. Aqui estamos doando um terreno. Eles queriam se aparecer, ninguém pediu nada para eles. Foi por isso que Deus os julgou e aconteceu o que aconteceu. Então, nós precisamos tomar uma decisão interna e saber a nossa vida é diante de Deus, sabe? Existem algumas igrejas em que as pessoas elas têm meio que medo dos pastores, dos líderes, e tem aquelas conversas assim: nossa, não vamos fazer isso, senão o pastor vai ver, senão o líder vai ver. Gente, isso não importa nada, sabe? Se o Senhor Deus é que vê o seu coração, se você não se importar com Deus, que está em todo lugar, olhando, a minha vida é a sua, que ficar de que pastor vai ver, sabe? Porque não adianta nem o seu pai, a sua mulher, sabe? Seu marido, seu avô, sua avó, seus filhos. Se não for o Senhor, entendeu? Se você não tem esse sentimento de temor por Deus, vai temer os homens, entendeu? Então, certo? Pare com isso. Então, o Jacó aqui que a gente conhece, ele tomou uma posição na vida dele, porque ele realmente viveu vários processos de engano, e ele tomou uma posição, ele vai embora. É como eu disse aí, repito, Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Ele seguiu o seu caminho, os anjos vêm depois, entende? Às vezes a gente está esperando Deus fazer alguma coisa, para depois a gente agir. Só que o Senhor mesmo está dizendo pela sua palavra, primeiro você precisa agir, tomar uma posição, para depois eu ir com você. Então, não dá para a gente inverter as coisas, não dá para jogar tudo nas costas de Deus, e dizer, é Deus que tem que fazer, Deus faz isso e aquilo. Não, mas nós precisamos nos posicionar. E isso é uma verdade muito clara nas Escrituras. Se posicione, siga em frente, que o Senhor Deus ele vai cuidar de você e vai te abençoar. Pessoal, tem um segundo ensinamento aqui, que ele pode parecer estranho, mas eu vou te explicar. O texto diz que Jacó, ele tem a notícia de que o irmão dele vai se encontrar com ele. E ele está vindo com 400 homens. 400 homens é um exército, nessa época aqui da Bíblia. Tá? Então eles estão vindo na direção de Jacó. A Bíblia diz que o coração de Jacó ficou muito angustiado. E foi a primeira vez que ele orou
a Deus. Ele orou nesse lugar, depois ele deu um nome naquele lugar de Manaim, que significa 2 exércitos, porque depois que ele ora, né, o Senhor vai tirar a angústia do coração dele. Você sabia que a primeira oração de Jacó, né, mencionada nas Escrituras é essa aqui? Estamos falando de um Jacó, um homem maduro, que tem 12 filhos, que é casado, que tem prosperidade, é um homem rico, um homem formado. Tá? Aqui, ele já é até idoso, aqui ele já tem uma idade bem avançada. E ele nunca tinha sido registrado nas Escrituras que ele fez a oração. Só nesse dia que ele ficou angustiado, que ele orou. Sim, eu preciso te dizer isso. Se Deus tiver que angustiar o seu coração, te apavorar para você orar, é melhor que aconteça dessa forma. Entende? É melhor que Deus nos sacuda por dentro para a gente ser colocado na presença dele do que a gente viver de qualquer jeito fora. O fato de Jacó estar angustiado aqui, de alguma forma mostra que ele ainda tem algum tipo de esperança de ter reconciliação com o irmão dele. Ele está indo naquela direção ainda. E ele fica com medo porque ele acha que o irmão dele vai matar ele. Mas ele faz uma oração a Deus. E ele faz essa oração: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, né? Deus que prometeu que vai nos abençoar, que a minha descendência vai ser próspera, que a minha descendência vai se tornar grande. Eu oro a ti, o Senhor prometeu que ia livrar, abençoa. Então ele faz uma oração, aonde quando ele ora, ele se lembra das promessas, né, que Deus tinha feito a ele, e ele pede a Deus livramento. Essa oração de Jacó é muito importante, porque nos ensina como nós devemos orar. A oração dele foi específica. Às vezes a gente fica angustiado, a gente ora por um monte de coisas, e a gente não ora de forma específica por alguma coisa. Ele foi específico, ele disse: Senhor, eu estou angustiado, né? Penso que vou morrer, mas o Senhor me fez uma promessa. Então quando ele vai orar, ele cita primeiro o medo que ele está do irmão, depois ele cita, né, a promessa de Deus, lembrando dos antepassados dele, e depois ele cita o pedido de livramento. Né? Se você for olhar para a oração do Pai Nosso, tem essas categorias de oração lá dentro. Né? O pedido de livramento, né, que Jesus nos ensinou: livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação. Não é? Ele se lembra das promessas de Deus também. Não é? O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar: dai-nos hoje o pão de cada dia. É Jacó orando: Senhor, lembra das promessas que o Senhor fez. Não é? E aqui está orando de forma específica. A minha pergunta é: como tem sido as suas orações? Quando você vai orar, existe algum tipo de estrutura na sua oração? Ou é algo que você não consegue nem mesmo saber o que você fez? Você consegue se lembrar da última oração que você fez? Eu te aconselho uma coisa: assim como quando a gente está estudando, a gente precisa se lembrar das coisas que a gente está aprendendo, quando a gente vai orar, a gente precisa se lembrar das coisas que a gente está orando, certo? Tenha um caderno, use o seu celular, faça orações que você não vai ficar mudando toda hora, entendeu? Porque as nossas emoções, elas são muito volúveis, voláteis, elas mudam. Ora a gente está feliz, ora entristece, ora a gente está com energia, ora a gente está cansado. E se cada vez que a gente tiver uma reação emocional diferente, a gente for fazer uma oração, a gente vai orar por várias coisas que podem se contradizer, né? Uma hora você quer que Deus te abençoe te aproximando de alguma coisa, aí depois você ora: me afasta. Não dá certo isso, tá? Então, faça orações que serão reafirmadas em momentos que você estiver com as suas emoções diferentes. Se a sua oração, então, se torna a mesma no momento em que você está triste e no momento em que você está feliz, então você acabou de vencer uma barreira, né, de dúvida, uma barreira de engano, porque o nosso coração é enganoso. Então, faça isso, seja uma pessoa que está indo, é o que a gente falou, Jacó está indo, e ele faz essa oração. Agora, o que a Bíblia nos ensina aqui é uma coisa muito séria. O texto diz que Jacó, ele separou os animais que ele tinha, e mandou colocar 500 animais lá para o irmão dele. Envia esses animais
na frente aí para apaziguar o coração do meu irmão. Ele queria presentear o irmão dele para ver se de alguma forma o irmão dele ia começar a se compadecer, ver que ele está, ali dando presente, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei você, mas eu, à primeira vista, lendo o texto, me parece uma forma um tanto quanto criminosa ou errada de se fazer algo contra alguém, ou de querer apaziguar o coração de alguém. E tem uma coisa muito séria, isso aqui parece muito com suborno, com uma espécie de suborno para que a pessoa mude a sua forma de pensar sobre as coisas. O suborno sempre é essa tentativa, então, de ganhar o coração de alguém que você não tem ainda nas suas mãos. Só que quando você olha para a Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, e aí se você quiser, por exemplo, deixa eu só abrir aqui, Provérbios 21:14 é tem 3 versos em Provérbios, que vai dizer o seguinte, que nós devemos sim usar os presentes para apaziguar o coração das pessoas. Isso, que a gente deve usar até presentes para apaziguar o coração do rei. Acontece que existe uma forma certa de você presentear pessoas sem estar subornando elas. Principalmente quando você faz isso em oculto, quando ninguém vai ficar sabendo. Quando só você sabe daquilo, entendeu? Então você vai presentear para que de alguma forma aquela pessoa entenda que você está vindo em missão de paz. Você não está indo em missão de querer destruir tudo. Então, olha a diferença dessas duas coisas. O suborno é alguém que o quê? Quer perverter os seus princípios, e essa pessoa vai te dar algo para te perverter nos princípios. Agora, dar presente para alguém que você quer sinalizar a paz é outra coisa. Foi o que Jacó fez. E quando você vai ler o texto bíblico e os comentários sobre isso, você vai ver que o que ele fez foi certo. Ele sinalizou paz, ele não queria guerra, ele queria mudar aquela situação. 20 anos ele estava afastado do irmão dele, irmão gêmeo. As pessoas costumam dizer que irmão gêmeo, às vezes, tem uma proximidade a mais, Eu não sei, por exemplo, meu pai era gêmeo, e o pai da Angélica também. A gente até ficava com medo, quando a Angélica engravidava, de vir gêmeos, Mas tá bom, não tá só os dois, tá abençoado ali. Então, assim, ele ia ver o irmão gêmeo dele 20 anos depois, por causa de uma guerra que houve na família, E acontece então que ele vai sinalizar paz presenteando os irmãos. Primeiro ele envia alguns carneiros, depois ele envia alguns camelos, e tudo que ele está fazendo ali é correto. Então, deixa eu te dizer isso, Você pode sim usar os presentes para apaziguar. Por exemplo, um homem que briga com a sua mulher, depois chega com rosas e com chocolate, parece que está fazendo uma coisa ruim, está querendo achar que não aconteceu nada? Não, aconteceu algo. Só que eu quero sinalizar a paz e quero que a gente possa conversar sobre isso para mudar a situação, entende? Então não é só dar alguma coisa e morrer o assunto, não. Ele realmente, sabe que ele vai ter que passar por uma situação difícil quando ele vai ver o irmão dele. Tanto é que ele está preparado, inclusive, para morrer. Ele até divide as caravanas. Você vai ver aqui mais na frente que ele, inclusive, ele separa, pega as esposas e os filhos e joga lá para trás para não ter perigo deles morrerem. E ele coloca os servos e os animais na frente. Tipo, se quiserem matar, ele vai matar a gente aqui, mas as mulheres e as crianças não, Então, aprenda a fazer isso. Aprenda a entender que usar presentes é uma dádiva de Deus. Presentear pessoas é uma dádiva, certo? É uma bênção muito grande, Então, assim como você chegar numa pessoa, eu vi até esses dias, um cara chegou um menino chegou no outro na rua, e ele disse assim, eu posso te fazer uma proposta? Ele disse, sim. A proposta é a seguinte, você pode pegar o seu telefone agora e ligar para o seu irmão e dizer que você ama ele?
Aí ele falou, é difícil, hein, sei lá o que e tal. Ele aceitou. E aí o irmão, ele ligou para o irmão e falou, eu estou ligando para dizer que eu te amo. Aí o irmão dele falou, o que foi? O que está acontecendo? Alguém roubou seu celular? Ficou preocupado. Ele falou, não, só estou ligando para dizer que eu te amo. Sei lá, também te amo, o irmão falou. E desligou o telefone e começou a receber ligação da mãe, do pai, do outro irmão. Mas o que está acontecendo? Mas você ligou para o seu irmão falando que ama, o que está acontecendo? Está passando alguma dificuldade, está precisando de ajuda? Ele falou, não, só falei e pronto. Então, às vezes tem pessoas que com uma palavra, com palavras, elas quebram situações. E com presentes, às vezes isso acontece também. Eu já participei de um culto que ocorreu dessa forma. Eu vi ontem, achei legal e compartilhei ali no Instagram, que foi num culto de missões, de um cara lá, de um pastor, eu não sei, eu não sigo aquela linha lá deles, mas chegou na hora das contribuições e eles iam tirar uma oferta para missionários. Realmente essa igreja sustenta missionários no campo, lá na África e tal. Aí chegou um menino pequenininho, ele foi lá na frente e deu o tênis dele lá, E aí o que acontece? Aquilo lá motivou o pastor, ele chamou o menino e deu R$300 para o menino comprar um boneco do Homem-Aranha. Aí chegou outro menino que tinha um boneco e deu para ele. E aí uma pessoa chegou e doou uma moto, e essa moto foi para um casal que tinha acabado de se casar. E acabou que as ofertas ali que eles estavam levantando abençoou um monte de gente. Uma mulher chegou lá e disse assim, eu quero doar o dinheiro que eu estou juntando para ir para os Estados Unidos. Ela doou. Alguém que estava assistindo na internet ligou lá e disse, diga para essa mulher que eu estou pagando para ela tudo, para ela vir para os Estados Unidos. Então ela está livre disso. Alguém perguntou se alguém ia casar e uma pessoa era dono disso, então pagou todo o processo lá do dia da noiva, o vestido e tudo mais para outro. E começou a acontecer isso, pipocar das pessoas, umas ajudando as outras, umas fazendo pelas outras aí no meio do culto, sabe? Isso é demais, entendeu? Isso é maravilhoso, assim. Pelo menos eu assistindo, eu percebi algo bom, eu não percebi algo ruim, Pode ter gente que não concorda, mas eu percebi algo bom. Então, realmente, eu preciso te dizer isso. Use a sua vida para ser uma bênção na vida de outros. Paulo disse, é melhor dar do que receber. Não é? O próprio Senhor Jesus, ele disse que quem dá, recebe uma medida calcada, sacudida e transbordante. Quem dá é abençoado. E quando eu falo em dar, não é só dar dinheiro. É você se doar, é você ser alguém disponível para isso. Isso é uma bênção. Então, a gente não demorar muito por causa da ceia. O texto vai dizer que depois, então, que ele enviou esses animais na frente, ele fez essa oração, ele chegou num lugar que chama Val do Jaboque, que era um lugar onde passava um riacho. Esse riacho, ele desaguava lá no Rio Jordão. Ele estava num lugar ali, bom, tinha anoitecido. Ele pegou as mulheres, como eu disse, as crianças e colocou elas de um lado. E numa noite o texto vai dizer que ele tem uma guerra com um varão. Essa palavra varão é usada para falar sobre um homem. O texto diz que o anjo do Senhor apareceu, sabe? A gente entende que era Jesus se manifestando ali. Era uma manifestação que a gente chama em teologia de teofania, A palavra theo em grego é Deus e fania é manifestação. Então, houve uma manifestação de Deus ali. Jesus, ele aparece de alguma forma para Jacó e eles têm uma noite de luta. Jacó literalmente ele vai lutar com Deus. E acontece então uma guerra dentro dele. Essa guerra para mim é uma guerra que se passa dentro dele, onde ele está lutando para ser transformado, sabe? Ele quer mudar, mas ele não consegue mudar por si mesmo. E o texto diz então que ele passa a noite inteira guerreando contra o anjo do Senhor, e o anjo vai ir embora e ele diz, olha, não vai embora antes de me abençoar. E aí acontece que o anjo tocou
bem no quadril dele, no músculo do quadril, ou em outras versões da Bíblia, no nervo ciático, ou na coxa, no quadríceps dele, e o texto diz que ele ficou manco, né? E que Deus disse assim a ele: o seu nome agora não vai ser mais Jacó, mas será Israel, que significa príncipe de Deus. Ele teve o nome dele mudado pelo Senhor. Ali, gente, naquele dia aconteceu o seguinte, Deus tocou na coxa dele por fora, para na verdade transformar o coração dele por dentro. Deus, às vezes, ele permite várias coisas exteriores acontecerem na nossa vida para mudar o nosso coração, sabe? Às vezes, para Deus alcançar o nosso coração, ele precisa mexer em alguma coisa que a gente pega com as mãos, entende? Às vezes, o quê? Precisa quebrar um carro para você ouvir, né? Deus falar com você de que as coisas não são assim. Às vezes, precisa acontecer alguma coisa na nossa vida externa para a gente se ligar que o nosso coração está se extraviando da vontade de Deus. Então aconteceu isso com Jacó. Ele de fato foi tocado por Deus no nervo ciático, né, no quadríceps, porque Deus estava o transformando por dentro. E Jacó estava passando por essa luta. Toda transformação que Deus faz conosco, existe uma luta interna. Porque a Bíblia diz que dentro de nós guerreia a nossa carne, ou os nossos desejos, e o desejo de Deus, os desejos espirituais. Então, aquilo que é de Deus é uma coisa que não é fácil de entrar no nosso coração, porque o nosso coração é pecaminoso, é pecador. Então, ele luta com Deus ali naquele dia, e o Senhor muda ele. O fato dele ter o nome mudado é uma transformação de caráter, né? A gente está falando sobre um homem que já passou por vários processos espirituais. Desde lá, quando ele fugiu do irmão dele, ele deitou a cabeça dele numa pedra, ele dormiu, ele viu uma escada de anjos subindo e descendo. Muitos anos depois a gente viu aqui os anjos de Deus aparecendo para ele. Agora nós estamos vendo o anjo do Senhor aparecer para ele, mais uma vez, que é o próprio Senhor Jesus, que está ali com ele, onde ele está tendo esse confronto. Né? Então você percebe que não é a primeira vez que ele está lidando com coisas espirituais. Então nós estamos falando de uma pessoa, não é que ele é um cara que nunca ouviu falar sobre Deus e Deus está mudando o caráter dele. Estamos falando de uma pessoa que Deus está mudando o caráter dele e ele conhece Deus há muito tempo, né? Inclusive ele tinha até feito oração aqui nessa altura do campeonato, quando a gente leu, ele tinha feito oração. Então, não significa que o fato da gente conhecer Deus não implica que a gente não vai mudar, que a gente não precisa mais de mudança. Tá? As mudanças precisam acontecer, e elas só acontecem quando o nosso coração então está posicionado e aberto para isso. E aí então, o anjo toca ele, muda o nome dele para Israel, e a partir daquele momento ali, a história dele é mudada. Pessoal, para a gente fazer uma oração, eu preciso que você entenda uma coisa. Jacó, ele é a representação de um homem fraco. Ele é a representação de todos nós, de pessoas limitadas, de pessoas que querem fazer o certo e acabam errando, de pessoas que falharam, às vezes grandemente, como ele falhou, não é? Enganando o irmão. A mãe dele ajudou ele a enganar o irmão e o pai, mas ele que enganou, e a culpa é dele, né? Então nós somos isso, sabe? Nós somos fracos, pecadores, vivemos coisas erradas e é possível ainda Deus mudar a nossa vida. Então, eu quero que a gente faça uma coisa, que a gente faça uma oração, que a gente peça que Deus possa mudar a nossa vida como Ele mudou a vida de Jacó. Sabe como termina essa história? Essa história termina com o final em que, quando Jacó chega na frente do irmão dele, o irmão dele abre os braços e diz: vem, Jacó. E eles se abraçaram. Esaú já disse para ele: eu já tinha te perdoado. Você não precisava me mandar nenhum animal para mim. Eu também já sou rico, não preciso de nada disso. Esaú, de fato, já era rico também. E Esaú abraçou ele abraçou Esaú, eles tiveram um encontro de irmãos e depois eles nunca mais se viram também. Porque Esaú tinha a vida dele, ele era dono de muita terra. E Jacó seguiu a caminhada dele. Mas ali aconteceu que encerrou essa etapa
da vida dele. Está entendendo? Então a gente vai orar e pedir a Deus que Deus possa nos abençoar para que certas etapas da nossa vida se encerrem. Era só isso, gente, tá? Porque às vezes a gente pensa, poxa, agora os dois irmãos gêmeos se reconciliaram, agora eles vão montar uma sociedade e fazer alguma coisa. Nada! Um perdoou o outro e cada um seguiu o seu caminho, gente. Eles eram homens casados, já pais, né? Então eles iam seguir a vida deles, mas eles encerraram aquele capítulo ali com isso. E o que acontece? Enquanto Jacó estava indo até o irmão, você viu o tanto de processo que ele passou aí, né? Ficou com medo, orou, depois teve essa guerra espiritual contra o próprio Senhor Jesus, enviou animal na frente, tentou apaziguar o coração do irmão. Tudo isso ele aceitou o processo que Deus estava tendo com ele, né? Para que a vida dele fosse abençoada. Então, nossa oração é essa: Senhor, ajuda-nos a aceitar o processo, porque a gente sabe que nós somos pequenos pecadores, que a gente já falhou muito, mas a gente quer acertar, a gente quer viver coisas que são melhores, né? Para a glória do Teu nome. Você pode se colocar de pé, por favor, para a gente orar por isso? A gente pode cantar só um louvor? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o nosso pedido é que o Senhor possa nos abençoar. Nós reconhecemos as nossas falhas, a nossa fraqueza. Sabemos que existem coisas na nossa vida que nós precisamos, ó Deus, viver algo do Senhor para que haja um encerramento de etapas. Sabemos que precisamos seguir em frente, não titubear, olhando para a direita nem para a esquerda. Nós sabemos bem que precisamos, Senhor, caminhar na direção em que o Senhor vai ser glorificado, e dessa forma nosso caráter vai continuar sendo transformado, a nossa vida vai continuar sendo, ó Deus, transformada, e o Senhor vai abençoar a nossa história. Muito obrigado por isso. Nos ensina, Pai, a orar, nos ensina como Jacó fez, a presentear, nos ensina, Senhor Deus, a seguir em frente. Esse é o nosso pedido. Aceita o nosso louvor antes de nós participarmos da ceia, Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.